Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer um pouco, mas precisa ser dita. Neste exato momento, enquanto você está aí achando que está fazendo tudo certo com seus filhos, você pode estar cometendo o erro mais devastador da sua vida como mãe ou como pai. E sabe o que pior? Você nem percebe. Você acorda todo dia, faz o café, prepara a lancheira, leva na escola, busca ajuda com a lição de casa, dá bronca quando precisa, abraça quando eles choram e mesmo assim, mesmo fazendo tudo isso com amor, você está plantando a semente de uma relação que vai se quebrar no futuro. Estou falando sério. Existe um erro tão sutil, tão invisível, tão normalizado pela nossa sociedade, que ele passa completamente despercebido, mas ele está ali correndo aos pouquinhos o respeito que seu filho deveria ter por você. E quando você finalmente perceber, pode ser tarde demais. Deixa eu te explicar melhor. Sabe aquela cena clássica que acontece em milhares de casas brasileiras todos os dias? A mãe está na cozinha preparando o jantar, cansada depois de um dia inteiro de trabalho, e o filho chega da escola, joga a mochila no chão, vai direto para o sofá, pega o celular e nem sequer olha para ela. A mãe fala: "Filho, vai tomar banho, depois vem jantar." Nada. Ela repete agora um pouco mais alto: "Filho, eu estou falando com você. Vai tomar banho." Ele resmunga alguma coisa ininteligível, mas não se move. Terceira vez, agora a mãe já está irritada: "Você vai me obedecer agora ou eu vou tirar esse celular da sua mão?" Aí sim, com má vontade, revirando os olhos, ele se levanta e vai, mas não sem antes soltar um "tá bom, mãe, que saco." E a mãe respira fundo, engole aquela raiva, aquela frustração e pensa: adolescente é assim mesmo. Fase difícil, logo passa, mas não passa. Não passa porque esse não é um problema de fase, é um problema de base, de fundação, de estrutura. E essa estrutura começou a rachar muito antes da adolescência, lá nos primeiros anos de vida daquela criança. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra há mais de 30 anos, e posso te garantir uma coisa: a maioria dos problemas que eu atendo no meu consultório com adolescentes e adultos, a maioria mesmo, tem raiz na primeira infância. E quando eu falo primeira infância, estou falando dos primeiros 5, 6 anos de vida. É ali que tudo se decide. É ali que se forma a personalidade, o caráter, a capacidade de lidar com frustrações, de respeitar limites, de se relacionar com a autoridade. E é exatamente ali, nesses anos preciosos e decisivos, que os pais cometem os erros mais graves, muitas vezes sem ter a menor ideia do estrago que estão fazendo. Você que está me assistindo agora, eu quero que você pare um segundo e pense comigo. Pense na forma como você se comunica com seu filho. Pense nas regras da sua casa. Pense em quantas vezes você estabelece um limite e depois volta atrás. Pense em quantas vezes você fala uma coisa e faz outra. Pense em quantas vezes você cede porque está cansada, porque não quer briga, porque é mais fácil deixar para lá. Cada vez que você faz isso, cada vez que você é inconsistente, cada vez que você não sustenta aquilo que disse, você está ensinando o seu filho que suas palavras não têm valor. Você está ensinando que ele não precisa te respeitar. Você está ensinando que se ele insistir, se ele reclamar, se ele fizer birra, ele vai conseguir o que quer. E aí, minha querida, aí você está criando um monstro, não um monstro de maldade, mas um monstro de desrespeito, de falta de limites, de incapacidade de lidar com a palavra não. Agora, antes de eu continuar, eu preciso te pedir uma coisa.
se você está gostando desse conteúdo. Se você está sentindo que isso faz sentido, que isso está tocando em algo real da sua vida, por favor, se inscreve no canal e deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade na criação dos seus filhos. Eu leio todos os comentários, de verdade, e muitas vezes eu uso essas histórias reais para criar novos vídeos, novos conteúdos que podem ajudar você e milhares de outras mães e pais que estão passando pela mesma coisa. A gente precisa criar uma rede de apoio, uma comunidade onde possamos falar abertamente sobre as dificuldades da maternidade e da paternidade, sem julgamento, sem aquela pressão de ter que ser perfeito o tempo todo. Então se inscreve, ativa o sininho e vamos juntos nessa jornada de criar filhos mais saudáveis emocionalmente e mais respeitosos. Comenta aí embaixo, eu quero te ouvir. Voltando ao que eu estava falando, o erro que quebra o respeito do seu filho. Qual é esse erro? Eu vou te contar, mas antes eu preciso que você entenda a gravidade disso, porque olha, não é exagero, não é drama, é a mais pura realidade científica e clínica. Se você não corrigir esse erro agora, se você não tomar consciência disso hoje e começar a mudar a partir de agora, você vai colher frutos muito amargos no futuro. Seu filho vai crescer sem saber lidar com autoridade, sem saber respeitar hierarquias, sem saber aceitar um não, sem saber esperar, sem saber que o mundo não gira em torno dele. E sabe o que acontece com adultos assim? Eles sofrem muito. Eles não conseguem manter empregos porque não aceitam ordens. Eles não conseguem manter relacionamentos porque acham que o parceiro tem que satisfazer todos os seus desejos. Eles entram em depressão porque a vida real, o mundo real, não é complacente como os pais foram. O mundo não vai ter pena, o mundo não vai ceder, o mundo não vai abrir recessões. E quando esse filho que você criou sem limites se depara com a dureza da realidade, ele desmorona. E sabe quem ele vai culpar? Você. Ele vai olhar para trás e vai perceber que você não o preparou, que você não o ensinou, que você foi complacente demais, permissiva demais, frouxa demais. E aí, minha amiga, aí você vai perder não só o respeito dele, mas também o amor dele. Porque ele vai sentir que você falhou com ele. Eu sei que isso assusta. Eu sei que dói ouvir. Mas eu não estou aqui para te fazer sentir bem. Eu estou aqui para te fazer acordar. Porque a verdade é que a gente está criando uma geração de filhos que não respeitam os pais, que não respeitam professores, que não respeitam ninguém. E a culpa não é das crianças, a culpa é nossa, dos adultos, que resolvemos ser amigos dos nossos filhos em vez de ser pais e mães, que resolvemos evitar conflitos em vez de educar, que resolvemos terceirizar a educação para a escola, para a internet, para a babá eletrônica chamada tablet. E agora a gente está pagando o preço. Deixa eu te contar uma história real que aconteceu no meu consultório há alguns meses. Chegou uma mãe, vamos chamá-la de Márcia, com um filho de 16 anos. Ela estava desesperada porque o menino não a obedecia em nada, faltava aula, ficava o dia inteiro no videogame, não ajudava em casa, respondia mal, xingava, batia a porta, ela chorava, me dizia que não sabia mais o que fazer, que tinha tentado de tudo. Aí eu comecei a fazer as perguntas de sempre. Como era a rotina da casa quando ele era pequeno? Quem colocava os limites? Como vocês lidavam com birra? E aí, aos pouquinhos, foi se revelando o que eu já imaginava. Desde pequenininho, esse menino nunca teve limites claros. A mãe trabalhava muito, chegava em casa cansada e era mais fácil deixar ele fazer o que queria do que entrar em conflito. O pai era ausente, nunca participou da educação. Quando o menino fazia birra, ela cedia. Quando ele queria alguma coisa, ela comprava. Quando ele não queria comer a comida que ela fazia, ela preparava outra coisa. Durante anos e anos,
Ela ensinou aquele menino que ele era o centro do universo, que os desejos dele eram ordens, que ele não precisava se adaptar a nada nem a ninguém. E agora, aos 16 anos, ela queria que eu, em algumas sessões de terapia, revertesse 16 anos de educação equivocada. Eu olhei para ela e disse: Márcia, posso ajudar, mas você precisa entender que o problema não é o seu filho. O problema é o jeito como você o criou. E se você não mudar a sua postura agora, não adianta nada eu conversar com ele. E sabe o que é mais triste? A Márcia não é exceção, ela é regra. A maioria dos pais que chegam no meu consultório está na mesma situação. Criaram filhos sem limite, sem estrutura, sem consistência e agora estão colhendo tempestade. E o pior é que muitos deles ainda resistem quando eu aponto os erros. Eles ficam na defensiva, dizem que fazem o melhor que podem, que amam os filhos, que trabalham muito. E eu sempre respondo: eu não estou questionando o amor de vocês, estou questionando o método de vocês. Porque amor sem estrutura não educa, amor sem limite não forma caráter, amor sem consistência não gera respeito. Agora, você deve estar se perguntando: mas Ana Beatriz, qual é exatamente esse erro que quebra o respeito? Eu vou te contar. O erro é a inconsistência. Parece simples, parece bobo, mas é devastador. E inconsistência é quando você fala uma coisa e faz outra, é quando você estabelece uma regra hoje e amanhã abre exceção. É quando você diz que não pode e 5 minutos depois permite. É quando você ameaça com uma consequência e não cumpre. É quando o pai fala uma coisa e a mãe fala outra. É quando você está de bom humor e libera tudo, mas quando está estressada, proíbe tudo. Inconsistência é a morte do respeito, porque a criança precisa de previsibilidade, ela precisa saber o que esperar, ela precisa entender que existem regras claras e que essas regras não mudam de acordo com o humor dos pais. Quando você é inconsistente, você confunde a criança, você a deixa insegura e pior, você a ensina que pode manipular você. A criança rapidinho percebe: se eu insistir um pouco mais, se eu chorar mais alto, se eu fizer escândalo, minha mãe cede. E pronto, você perdeu a autoridade. Eu vou te dar exemplos bem práticos para você entender melhor. Exemplo número 1. Você diz para o seu filho que hoje não vai ter sobremesa porque ele não comeu a comida direito. Ele começa a chorar, a fazer drama, a dizer que você é má, que não gosta dele. Você aguenta firme por uns 5 minutos. Mas aí você olha aquela carinha triste, aquele choro e pensa: coitadinho, é só uma sobremesa, não custa nada. E você dá a sobremesa. Pronto. Você acabou de ensinar seu filho que chorar funciona, que fazer drama funciona, que suas palavras não têm valor. Da próxima vez que você disser não para alguma coisa, ele já sabe o que fazer. Chorar mais alto, fazer mais drama, insistir mais, porque no final você vai ceder. Exemplo número 2. Você combina com seu filho que o tempo de tela é de 1 hora por dia. Você explica, ele concorda. Tudo certo, mas aí chega o fim de semana, você está cansada, quer descansar, e é tão mais fácil deixar ele ali no tablet por 3, 4 horas, ele fica quieto, você descansa, todo mundo feliz. Mas não está todo mundo feliz, porque você acabou de ensinar seu filho que as regras não valem de verdade, que elas são flexíveis, que dependem do seu humor e da sua disposição. E aí, quando você tentar impor o limite de 1 hora de novo, na segunda-feira, ele vai questionar: mas mãe, no sábado eu fiquei 4 horas, por que hoje só pode 1? E você não vai ter resposta, porque você foi inconsistente. Exemplo número 3. Seu filho responde mal para você, fala um cala a boca, ou você é chata. Você fica brava, diz que não aceita esse tipo de comportamento, que ele pede desculpas, faz aquela carinha de arrependido, promete que não vai fazer mais. Você, com pena,
perdoa e esquece o castigo. Mais uma vez, você ensinou que suas palavras não têm peso, que suas consequências não são reais, que ele pode desrespeitar você sem sofrer nenhuma consequência de verdade. Está vendo como funciona? A inconsistência é um veneno lento. Ela não mata de uma vez, ela vai minando, vai correndo, vai destruindo aos pouquinhos a sua autoridade e o respeito que seu filho deveria ter por você. E o pior é que a maioria dos pais nem percebe que está sendo inconsistente. Eles acham que estão sendo flexíveis, compreensivos, amorosos, mas não, estão sendo fracos, estão sendo omissos, estão falhando na função mais importante que tem, que é educar. Agora, eu sei o que você está pensando. Você está pensando, mas Ana Beatriz, eu trabalho o dia inteiro. Eu chego em casa exausta, eu não tenho energia para ficar batendo de frente com meu filho o tempo todo. É tão mais fácil deixar para lá. Eu entendo perfeitamente. Ser mãe, ser pai é exaustivo, é cansativo, é desafiador. Mas sabe o que é mais cansativo ainda? É ter um filho, adolescente ou adulto, que não te respeita, que não te obedece, que te trata mal, que te culpa por todos os problemas dele. E isso sim é exaustivo. Isso sim é doloroso. E eu te garanto, o esforço que você faz hoje para ser consistente, para manter os limites, para sustentar as regras, é infinitamente menor do que o sofrimento que você vai ter no futuro se não fizer isso agora. Pensa comigo, você prefere ter alguns conflitos agora, algumas brigas, algumas noites difíceis, mas criar um filho respeitoso, seguro, capaz de lidar com frustrações? Ou você prefere ter uma paz falsa agora, evitar conflitos, ser a mãe legal, mas criar um filho que no futuro vai te dar as costas, que não vai te respeitar, que vai te culpar? A escolha é sua. Mas eu te digo, como profissional que atende famílias há décadas, a segunda opção dói muito, muito mais. E olha, tem outra coisa que eu preciso te falar. A inconsistência não afeta só o respeito que seu filho tem por você. Ela afeta a saúde emocional dele como um todo. Crianças precisam de limites para se sentirem seguras. Parece contraditório, eu sei, porque a gente acha que criança quer liberdade total, quer fazer o que quer. Mas não é assim que funciona. Criança que não tem limite, que não sabe até onde pode ir, vive numa ansiedade constante. Ela testa, esperando que o adulto diga até aqui, não passa daqui. E quando o adulto não diz, quando o adulto é frouxo, a criança fica perdida, insegura, ansiosa. Por isso que muitas crianças sem limite são agressivas, são agitadas, são ansiosas. Elas estão, na verdade, pedindo socorro, pedindo estrutura, pedindo que alguém as segure, as contenha, as ensine onde está a linha que não pode ser cruzada. Eu já vi isso tantas vezes no consultório. Crianças de 5, 6 anos completamente descontroladas, batendo nos pais, xingando, quebrando coisas, e os pais ali sem saber o que fazer, com medo do próprio filho. E quando eu começo a trabalhar com essa família, quando eu ensino os pais a serem firmes, a serem consistentes, a colocarem limites claros e sustentarem esses limites, sabe o que acontece? A criança melhora. Em poucas semanas, aquela criança agressiva, descontrolada, se transforma numa criança mais calma, mais segura, mais feliz. Porque ela finalmente tem a estrutura que ela precisava. Ela finalmente sabe onde está o chão, onde estão as paredes, onde está o teto. Ela não está mais perdida no espaço, ela está contida, segura, protegida. Então, se você ama seu filho, e eu sei que você ama, você precisa entender que dar limite não é ser má, não é ser rígida, não é ser carrasco. Dar limite é amar de verdade. É preparar seu filho para o mundo real. É ensiná-lo que nem tudo é permitido, que nem tudo é possível, que existem regras, que existem consequências, que as outras pessoas também têm necessidades e desejos,
que ele não é o centro do universo. Isso é amor. Amor de verdade. Amor que dói agora, mas que vai fazer toda a diferença no futuro. Agora, eu quero ir um pouco mais fundo nessa questão, porque tem uma coisa que muitos pais não sabem. Os primeiros anos de vida, especialmente de 0 a 6 anos, são cruciais para o desenvolvimento cerebral. É nessa fase que o cérebro da criança está se formando, criando conexões, estabelecendo padrões de comportamento e de resposta emocional. Tudo que acontece nesses primeiros anos fica gravado no cérebro da criança de uma forma muito profunda. É como se fosse a programação de um computador. Se você programa direito, o computador funciona bem. Se você programa errado, o computador vai dar problema o tempo todo. E o que é programar direito? É dar estrutura, é dar previsibilidade, é dar consistência, é dar limites claros. Quando você faz isso, o cérebro da criança entende: o mundo tem regras, eu preciso me adaptar a essas regras, eu preciso controlar meus impulsos, eu preciso esperar, eu preciso respeitar. E essas conexões neurais que se formam nos primeiros anos vão acompanhar a criança pelo resto da vida. Ela vai ser um adulto capaz de se controlar, de adiar a gratificação, de respeitar a autoridade, de lidar com frustração. Mas se você programa errado, se você é inconsistente, se você não dá limites, se você cede a toda a birra, o cérebro da criança entende outra coisa. Ele entende: eu posso tudo, eu consigo o que eu quero, na hora que eu quero, eu não preciso me controlar, eu não preciso esperar, eu não preciso respeitar ninguém. E essas conexões neurais também vão acompanhar a criança pelo resto da vida. Ela vai ser um adulto impulsivo, ansioso, incapaz de lidar com frustração, desrespeitoso. E aí, minha querida, você vai ter um problemão nas mãos. Eu não estou inventando isso, não é achismo meu. Existem centenas de estudos científicos que comprovam a importância dos primeiros anos de vida. Existem pesquisas que mostram que crianças que crescem sem limites têm muito mais chance de desenvolver transtornos de comportamento, transtornos de ansiedade, depressão, dificuldade de relacionamento. Existem estudos que mostram que a consistência dos pais é um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento saudável da criança. Isso não é opinião, é ciência, é fato. Então, quando você está lá, cansada, no fim do dia, pensando em ceder só dessa vez, em deixar para lá só hoje, eu quero que você lembre disso. Eu quero que você lembre que você não está só evitando um conflito momentâneo. Você está moldando o cérebro do seu filho. Você está determinando que tipo de adulto ele vai ser. Você está decidindo se ele vai ter uma vida emocionalmente saudável ou se ele vai sofrer. Isso é sério, isso é importante. Isso não pode ser levado na brincadeira. E olha, eu sei que tem muita gente que vai dizer que eu sou radical, que eu sou antiga, que eu sou rígida demais. Tem muita gente que defende essa história de criação com apego, de respeitar o tempo da criança, de não traumatizar. E olha, eu não sou contra apego, eu não sou contra respeito, eu não sou contra evitar traumas, mas tem uma diferença enorme entre respeitar a criança e deixar a criança fazer o que quer. Tem uma diferença enorme entre criar com amor e criar sem limite. Você pode e você deve ser amorosa, afetuosa, presente e, ao mesmo tempo, ser firme, consistente e colocar limites claros. Uma coisa não exclui a outra. Pelo contrário, elas te complementam. A criança precisa de amor, sim, mas ela também precisa de estrutura. Ela precisa de colo, sim, mas ela também precisa de limites. Ela precisa de compreensão, sim, mas ela também precisa de disciplina. E quando eu falo disciplina, eu não estou falando de bater, de gritar, de humilhar. Eu estou falando de
ensinar, de orientar, de mostrar o caminho certo, de corrigir com firmeza, mas com amor, isso é disciplina. Isso é educação. Isso é o papel dos pais. Sabe o que eu vejo muito hoje em dia? Pais que têm medo dos próprios filhos. Medo de contrariá-los, medo de frustrá-los, medo de que eles fiquem tristes, medo de que eles não gostem deles. E aí, esses pais fazem de tudo para agradar os filhos, para evitar qualquer tipo de sofrimento, para dar tudo o que eles querem. Mas sabe o que esses pais não percebem? Que estão fazendo um desserviço enorme para os filhos. Porque a vida não é assim. A vida não vai poupar seus filhos. A vida não vai evitar que eles sofram. A vida não vai dar tudo o que eles querem. E se você não prepara seu filho para isso, se você não ensina ele a lidar com frustração, com decepção, com um não, você está criando um adulto frágil, incapaz de enfrentar os desafios da vida. Eu costumo dizer para os pais: seu trabalho não é fazer seu filho feliz, seu trabalho é preparar seu filho para a vida. E a vida tem momentos bons e momentos ruins, tem alegrias e tristezas, tem vitórias e derrotas. Se você só mostra para o seu filho o lado bom, se você só dá alegria, só dá vitória, você está mentindo para ele, você está criando uma bolha que vai estourar mais cedo ou mais tarde. E quando essa bolha estourar, seu filho vai se despedaçar. Porque ele não foi preparado, ele não foi fortalecido, ele não foi ensinado a cair e levantar. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer que seu filho te respeite ou que ele tenha medo de você? Porque tem muita gente que confunde essas duas coisas. Tem pais que acham que para ter respeito precisa ser autoritário, precisa gritar, precisa bater, precisa humilhar. E não é isso. Respeito não vem do medo. Respeito vem da admiração, da confiança, da consistência. Quando você é um pai ou uma mãe presente, amoroso, mas ao mesmo tempo firme e consistente, seu filho te respeita porque ele confia em você, porque ele sabe que você está ali para protegê-lo e guiá-lo, porque ele entende que as regras que você coloca são para o bem dele. Mas quando você é inconsistente, quando você ora é permissivo demais, ora é autoritário demais, quando você não sustenta o que diz, quando você não cumpre o que promete, seu filho não te respeita. Ele pode até ter medo de você em alguns momentos, mas respeito verdadeiro, isso ele não tem. E sem respeito, não tem relação saudável. Sem respeito, não tem vínculo forte. Sem respeito, você pode estar morando na mesma casa que seu filho, mas vocês vão estar a quilômetros de distância emocionalmente. Eu vou te contar outra história real. Um pai que atendi, vamos chamá-lo de Roberto, me procurou porque a filha de 12 anos não falava mais com ele. Eles moravam na mesma casa, mas ela o ignorava completamente. Não respondia. Quando ele falava, não olhava na cara dele e trancava-se no quarto. O Roberto estava desesperado, não entendia o que tinha acontecido. Aí eu comecei a investigar a história daquela família. E o que eu descobri? O Roberto sempre foi um pai ausente, trabalhava muito, viajava muito, quase nunca estava em casa. E quando estava, para compensar a ausência, ele dava tudo o que a filha pedia. Brinquedos, roupas, festas, viagens, tudo. Ele achava que estava sendo um bom pai, que estava dando o melhor para a filha. Mas sabe o que a filha aprendeu? Que o pai era um banco, um provedor de coisas materiais, mas não uma figura de referência, não uma presença afetiva, não alguém que ela pudesse respeitar e admirar. E quando ela chegou na pré-adolescência e começou a questionar, a perceber, a sentir a falta de um pai de verdade, ela se revoltou, ela se fechou. Ela rejeitou aquele homem que nunca tinha sido pai de verdade, que nunca tinha colocado limites, que nunca tinha educado, que nunca tinha estado presente de verdade. O Roberto tinha dinheiro, tinha condições de dar tudo materialmente, mas não tinha dado o mais importante, que é presença, que é tempo, que é atenção, que é educação. E agora ele estava ali,
no meu consultório pagando caro por sessões de terapia, tentando recuperar uma relação que talvez já estivesse perdida. Porque tem coisas que quando você perde, é muito difícil recuperar. O respeito é uma delas. Então, se você está me ouvindo agora e reconhecendo que tem sido inconsistente, que tem falhado, que tem cometido esses erros, eu quero te dizer uma coisa: ainda dá tempo. Não importa quantos anos seu filho tem, não importa quanto tempo você passou fazendo errado, você pode começar a fazer certo a partir de hoje. Não vai ser fácil, não vai ser rápido. Seu filho vai resistir, vai testar, vai questionar, porque ele está acostumado com o jeito antigo. Mas se você for firme, se você for consistente, se você sustentar as mudanças que você decidiu fazer, aos pouquinhos a situação vai melhorar. Aos pouquinhos você vai recuperar a autoridade, vai recuperar o respeito, vai recuperar a relação com seu filho. Mas para isso você precisa fazer algumas coisas. E agora eu vou te dar passos práticos, concretos, coisas que você pode começar a aplicar hoje mesmo na sua casa. Primeira coisa, senta com seu filho, não importa a idade que ele tenha, e estabelece regras claras, regras simples, objetivas, que todo mundo entenda. Por exemplo, horário de dormir, horário de acordar, tempo de tela, tarefas de casa que ele precisa fazer, comportamentos que não são aceitáveis. Escreve essas regras, se necessário, coloca num papel, fixa na geladeira, deixa tudo muito claro, muito transparente. Não pode ter margem para interpretação, não pode ter eu achei que podia, eu não sabia. Tudo tem que estar claro. Segunda coisa, estabelece consequências. Para cada regra que for quebrada, tem que ter uma consequência. E a consequência tem que ser proporcional, tem que fazer sentido e tem que ser cumprida, sempre, sem exceção. Por exemplo, se a regra é não usar celular na hora da refeição e seu filho usa, a consequência pode ser ficar um dia sem celular. Simples assim. E você cumpre. Não importa se ele chorar, se ele prometer que não vai fazer mais, se ele fizer drama, você cumpre. Porque é assim que ele vai aprender que suas palavras têm peso, que suas regras são reais, que você não está brincando. Terceira coisa, seja consistente. Isso é o mais importante de tudo. Não adianta nada estabelecer regras e consequências se você não for consistente. Se você vacilar, se você abrir exceção, se você voltar atrás, você perde tudo. Então, antes de estabelecer uma regra, pensa bem, você vai conseguir sustentar essa regra sempre? Você vai conseguir cumprir a consequência sempre? Se a resposta for não, não estabelece essa regra. É melhor ter poucas regras, mas que sejam cumpridas sempre, do que ter muitas regras que você não consegue sustentar. Quarta coisa, seja um modelo. Não adianta você exigir do seu filho comportamentos que você mesma não tem. Se você quer que ele não mente, você não pode mentir. Se você quer que ele seja respeitoso, você tem que ser respeitosa. Se você quer que ele não grite, você não pode gritar. Criança aprende muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, antes de cobrar do seu filho, olha para você mesma e vê se você está sendo o exemplo que você quer que ele siga. Quinta coisa, passa tempo de qualidade com seu filho. E quando eu falo tempo de qualidade, não é só estar no mesmo ambiente, é estar presente de verdade, sem celular, sem televisão, sem distrações, é conversar, é brincar, é ouvir, é se interessar de verdade pela vida dele. Porque o respeito também vem do vínculo, vem da conexão. Se você tem uma relação forte, amorosa, conectada com seu filho, ele vai te respeitar muito mais. Ele vai querer te agradar, vai querer te obedecer, não por medo, mas por amor, por admiração. Sexta coisa, elogia os comportamentos positivos. A gente tem uma tendência de só prestar atenção quando a criança faz algo errado,
Aí a gente reclama, a gente briga, a gente pune. Mas quando a criança faz algo certo, a gente nem nota. E isso está errado. Você precisa reforçar os comportamentos positivos. Quando o seu filho te obedecer de primeira, quando ele fizer a tarefa sem você precisar pedir, quando ele falar com respeito, você elogia, você reconhece, você valoriza. Isso é muito importante, porque a criança precisa entender que comportamentos positivos trazem consequências positivas, assim como comportamentos negativos trazem consequências negativas. Sétima coisa, não tenha medo de frustrar seu filho. Essa é uma das coisas mais difíceis para a maioria dos pais. A gente não quer ver nossos filhos tristes, chorando, frustrados. Mas a frustração faz parte da vida. E mais do que isso, a frustração é importante para o desenvolvimento emocional. Quando a criança aprende a lidar com a frustração, quando ela aprende que nem sempre ela pode ter o que quer, quando ela aprende a esperar, a se controlar, ela está desenvolvendo habilidades emocionais fundamentais. Então não tenha medo de dizer não. Não tenha medo de frustrar. Obviamente, não estou falando para você ser cruel, para você negar tudo, para você nunca agradar seu filho. Estou falando para você dosar, para você ensinar que tem hora de sim e tem hora de não. E que o não também é importante. Oitava coisa, se você errar, reconheça. Ninguém é perfeito. Você vai errar, você vai perder a paciência, você vai gritar, você vai ser injusta em algum momento. E tudo bem, o importante é reconhecer, pedir desculpas, explicar para o seu filho que você errou. Isso não te faz fraca, isso te faz humana. E isso ensina para o seu filho uma lição valiosíssima, que todo mundo erra, que o importante é reconhecer e tentar fazer melhor da próxima vez. Nona coisa, se o pai e a mãe estão juntos, vocês precisam estar alinhados, não pode ter um que é permissivo e outro que é rígido. Não pode ter um que dá bronca e o outro que passa a mão na cabeça. A criança percebe isso rapidinho e aprende a manipular, a jogar um contra o outro. Então senta com seu parceiro, conversa, estabelece juntos as regras, as consequências, a forma de educar e sustenta isso juntos. Apresenta uma frente unida para o seu filho. Isso é fundamental. 10ª coisa, busca ajuda se precisar. Se você está se sentindo perdida, se você não está conseguindo sozinha, se a situação está muito difícil, procura um profissional. Procura um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta familiar. Não tem vergonha nisso, não tem fraqueza nisso. Pelo contrário, reconhecer que você precisa de ajuda e buscar essa ajuda é um ato de coragem, é um ato de amor pelo seu filho. Eu atendo famílias todos os dias e posso te garantir que a terapia faz uma diferença enorme. Muitas vezes, com algumas sessões, a gente consegue reverter situações que pareciam impossíveis. Agora, eu quero falar de uma coisa que é muito importante e que muita gente esquece: a importância da rotina. Criança precisa de rotina. Ela precisa saber o que vai acontecer, em que ordem, em que horário. Isso dá segurança, dá previsibilidade, dá estrutura. Quando a criança tem uma rotina clara, ela sabe o que esperar. Ela não fica ansiosa, ela não fica testando o tempo todo. Então estabelece uma rotina na sua casa, horário de acordar, horário de café, horário de chegar, horário de lição, horário de brincar, horário de jantar, horário de banho, horário de dormir. Obviamente, a rotina pode ter flexibilidade, pode ter exceções em fins de semana ou em ocasiões especiais. Mas no dia a dia, a rotina precisa ser seguida. E você, como mãe ou pai, precisa ser o guardião dessa rotina. Você precisa garantir que ela aconteça todos os dias da mesma forma. E tem outra coisa:
a importância de você cuidar de você mesma. Eu sei que parece contraditório, a gente está falando de criação de filhos, e eu estou falando para você cuidar de você, mas é que você não consegue ser uma boa mãe, uma mãe presente, paciente, consistente. Se você está esgotada, se você está no limite, se você não está bem, então reserva um tempo para você, faz algo que você gosta, descansa, dorme bem, come bem, faz exercício, cuida da sua saúde mental, porque se você está bem, você consegue educar melhor. Se você está bem, você tem paciência para sustentar os limites. Se você está bem, você não cede por cansaço. Então cuida de você. Isso não é egoísmo, isso é necessidade. Agora, eu quero falar especificamente para as mães que estão me ouvindo, porque eu sei que a maioria do meu público é feminino. E eu sei o quanto é difícil ser mãe nos dias de hoje. A gente tem que dar conta de tanta coisa: trabalho, casa, filhos, marido, pais, sogros, e ainda tem que estar bonita, magra, bem-humorada, sempre disponível. É uma pressão enorme. E muitas vezes a gente se sente culpada, a gente acha que não está dando conta, que está falhando. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não precisa ser perfeita. Você não precisa dar conta de tudo. Você não precisa ser a mãe do Instagram, aquela que faz festa mágica, que prepara lanche saudável todo dia, que está sempre sorrindo. Você precisa ser real. Você precisa ser humana. Você precisa fazer o seu melhor dentro das suas possibilidades. E o seu melhor é suficiente. O que não é suficiente é você ser omissa. O que não é suficiente é você terceirizar a educação do seu filho. O que não é suficiente é você ser inconsistente. Isso sim você precisa mudar. Mas o resto você faz como dá no seu tempo, do seu jeito, e tá tudo bem. Seu filho não precisa de uma mãe perfeita, ele precisa de uma mãe presente, amorosa e firme. Só isso. E você é capaz disso. Eu sei que você é. Agora eu quero abordar uma questão que gera muita polêmica. O uso de tecnologia, celular, tablet, videogame, televisão. Olha, eu não sou contra a tecnologia. A tecnologia faz parte do mundo moderno. E seria ingenuidade achar que a gente pode simplesmente proibir. Mas a tecnologia precisa ter limite, precisa ter regra, precisa ter controle. Porque o excesso de tela está fazendo um estrago enorme nas crianças de hoje. Está prejudicando o desenvolvimento, está prejudicando o sono, está prejudicando a capacidade de concentração, está prejudicando as relações sociais e, pior, está sendo usada como babá eletrônica. Os pais colocam a criança na frente da tela para ter sossego, para não ter que lidar com ela, para não ter que brincar, conversar, educar. E isso está errado. Então, estabelece limites claros para o uso de tecnologia. Nada de tela durante as refeições, nada de tela 1 hora antes de dormir. Tempo máximo de tela por dia, de acordo com a idade da criança. E você fiscaliza, você controla, você faz valer essas regras. Eu sei que é difícil, eu sei que a criança vai reclamar, vai fazer birra, vai dizer que todos os amigos podem e só ela não pode. Mas você sustenta, porque você sabe que está fazendo o melhor para o seu filho, mesmo que ele não entenda agora. E tem outra coisa importante: você precisa saber o que seu filho está vendo, com quem ele está conversando, que tipo de conteúdo ele está consumindo. Isso não é invasão de privacidade, isso é cuidado, é proteção. Criança e adolescente não têm maturidade para filtrar conteúdo, para identificar perigos, para se proteger. Então você, como mãe ou pai, precisa estar atento, precisa ter as senhas dos dispositivos, precisa ter controle parental ativado, precisa conversar sobre os perigos da internet. E se você descobrir que seu filho está acessando conteúdo inadequado,
ou conversando com pessoas estranhas, você age, você tira o acesso, você pune, você protege, porque essa é a sua função. Agora, deixa eu falar de uma coisa que dói muito, mas que precisa ser dita. Tem pais que perderam completamente o controle da situação. Tem pais que têm filhos de 10, 12, 14 anos que já estão completamente descontrolados, que não obedecem nada, que são agressivos, que usam drogas, que faltam aula, que estão num caminho muito perigoso. E esses pais me procuram desesperados, querendo uma solução mágica. E eu tenho que ser honesta. Não existe solução mágica. Quando a situação chegou nesse ponto, a recuperação é longa, é difícil, é dolorosa. Muitas vezes precisa de internação, de tratamento intensivo, de mudanças radicais. E nem sempre a gente consegue reverter completamente. Então, se você está me ouvindo e o seu filho ainda é pequeno, ainda dá tempo de fazer diferente, não espera chegar nesse ponto. Não acha que vai se resolver sozinho, que é só uma fase. Não é só uma fase. É um problema sério que precisa ser tratado agora, enquanto ainda é pequeno, enquanto ainda dá tempo. Porque depois, quando a situação explode, quando o adolescente está completamente fora de controle, aí fica muito mais difícil. Aí você vai precisar de intervenções muito mais drásticas, muito mais dolorosas. Eu já atendi adolescentes que tiveram que ser internados em clínicas porque estavam usando drogas pesadas, porque estavam com comportamento suicida, porque estavam completamente fora de controle. E sabe qual era a história desses adolescentes? A maioria deles vinha de famílias onde não tinha limite, onde os pais eram ausentes ou permissivos demais, onde ninguém nunca disse não de verdade. E aí, quando esses adolescentes se depararam com o mundo real, com as dificuldades, com as frustrações, eles não tinham estrutura emocional para lidar. Eles desmoronaram. E aí buscaram nas drogas, no álcool, em comportamentos de risco, uma forma de lidar com aquela dor, com aquele vazio, com aquela falta de estrutura. Então, por favor, não deixa chegar nesse ponto. Age agora. Muda agora. Começa hoje a ser mais firme, mais consistente, mais presente. Seu filho pode reclamar agora, pode achar que você está sendo chata, sendo rígida, sendo injusta, mas no futuro, quando ele for um adulto saudável, equilibrado, capaz de lidar com a vida, ele vai te agradecer, ele vai olhar para trás e vai entender que tudo que você fez foi por amor, foi para prepará-lo, foi para protegê-lo. E olha, eu quero deixar uma coisa muito clara: colocar limites não significa não amar, pelo contrário, colocar limites é a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho, porque você está abrindo mão do conforto, da paz momentânea, para fazer o que é certo, o que é melhor para ele a longo prazo. Você está enfrentando a birra, o choro, a raiva, porque você sabe que isso vai formar o caráter dele, vai prepará-lo para a vida. Isso é amor, amor de verdade. Amor que não é egoísta, que não busca agradar, que não busca evitar conflito. Amor que busca o bem do outro, mesmo que isso signifique ser duro, ser firme, ser consistente. Agora, eu quero falar um pouco sobre a diferença entre punição e consequência. Muita gente confunde essas duas coisas. Punição é quando você age por raiva, por impulso, para descontar sua frustração. Punição é desproporcional, é humilhante, é agressiva. Consequência é quando você age por princípio, de forma planejada, proporcional ao erro cometido. Consequência é educativa, é justa, é consistente. Então, quando seu filho quebrar uma regra, você não pune por raiva. Você aplica a consequência que já estava estabelecida. Você faz isso com calma, com firmeza, mas sem agressividade. Você explica: você quebrou essa regra,
Então essa é a consequência. Simples assim. Sem gritar, sem bater, sem humilhar, porque o objetivo não é machucar, é ensinar. E tem outra coisa importante. A consequência tem que ser imediata. Não adianta você falar que vai punir no fim de semana, ou no mês que vem, ou quando o pai chegar. A criança precisa entender a relação entre o comportamento dela e a consequência. Se você demora muito para aplicar a consequência, a criança não faz mais essa conexão e aí perde o efeito educativo. Então, sempre que possível, a consequência tem que ser imediata. Agora, eu sei que tem situações em que você não pode aplicar a consequência na hora. Por exemplo, você está na rua, no supermercado, e seu filho faz uma birra, você não vai conseguir aplicar a consequência ali na hora. Mas você avisa, quando a gente chegar em casa, você vai ficar sem tal coisa por causa desse comportamento. E quando chegar em casa, você cumpre. Você não esquece, você não deixa para lá, você cumpre. Porque se você não cumprir, seu filho aprende que suas ameaças são vazias, que suas palavras não têm valor. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu vejo muito e que me preocupa demais. Pais que têm medo de perder o amor dos filhos. Pais que não colocam limites porque têm medo de que o filho fique bravo, de que o filho não goste mais deles, de que o filho os rejeite. E aí esses pais fazem de tudo para agradar, para evitar conflito, para ser o pai legal, a mãe legal. Mas sabe o que acontece? Esses pais perdem o respeito dos filhos. E sem respeito, o amor também se perde. Porque o amor verdadeiro, o amor saudável, vem junto com respeito. Não existe amor sem respeito. Então, se você está com medo de perder o amor do seu filho, eu te digo, você vai perder muito mais se você não colocar limites. Você vai perder o respeito, você vai perder a autoridade e no final você vai perder o amor também. Porque seu filho vai crescer, vai perceber que você foi fraco, que você não o preparou, que você falhou. E aí ele vai se afastar de você. Não porque ele é ingrato, mas porque ele não te respeita, porque ele não te admira, porque ele não vê você como uma referência. Então não tenha medo de ser firme. Não tenha medo de contrariar seu filho. Não tenha medo de que ele fique bravo com você. Isso é passageiro. A raiva passa, a birra passa, mas o aprendizado fica. E no futuro, quando ele for adulto, ele vai entender, ele vai agradecer, ele vai te respeitar e te amar ainda mais. Agora, eu quero falar de uma coisa que é fundamental. A importância de você e seu parceiro estarem bem. Porque a relação entre o casal afeta diretamente a criação dos filhos. Se vocês estão brigando o tempo todo, se vocês não se respeitam, se vocês não estão alinhados, isso afeta as crianças. As crianças percebem tudo, elas sentem o clima da casa, elas absorvem as tensões e muitas vezes os problemas de comportamento das crianças são reflexo dos problemas do casal. Então cuida da sua relação. Reserva tempo para vocês dois. Conversa, resolve os conflitos, busca ajuda se precisar. Porque uma casa onde o casal está bem, onde tem respeito, onde tem amor, é uma casa onde as crianças crescem mais saudáveis, mais seguras, mais felizes. E é uma casa onde fica muito mais fácil educar, porque vocês estão unidos, vocês estão alinhados, vocês apresentam uma frente unida para os filhos. Agora eu sei que tem muitas mães e pais que estão criando os filhos sozinhos, que não têm um parceiro, que são mãe solo, pai solo. E eu sei o quanto isso é difícil, é exaustivo, é solitário, é desafiador. Mas mesmo assim, é possível criar filhos saudáveis e respeitosos. Você só precisa ser ainda mais consistente, ainda mais firme, ainda mais presente, porque você está fazendo o papel de dois. Então não se culpe
não se cobre tanto, mas também não seja permissivo. Faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. E busque apoio. Apoio de familiares, de amigos, de grupos de mães, de profissionais. Você não precisa fazer isso sozinha. Agora eu quero falar de algo que é muito importante e que muita gente negligencia. A importância de ensinar valores para o seu filho. Valores como respeito, honestidade, empatia, gratidão, responsabilidade. Esses valores não nascem com a criança, eles precisam ser ensinados. E eles são ensinados no dia a dia, nas pequenas coisas, nos exemplos que você dá, nas conversas que você tem, nas correções que você faz. Por exemplo, se seu filho pega um brinquedo de outra criança sem pedir, você intervém. Você ensina que precisa pedir, que precisa respeitar o que é do outro. Se seu filho mente, você não deixa passar, você conversa, você explica a importância da honestidade. Se seu filho ganha um presente e não agradece, você ensina a gratidão. São pequenas coisas, pequenos momentos, mas são esses momentos que vão formar o caráter do seu filho. Então, não negligencie isso. Não ache que valores são ensinados na escola, ou na igreja, ou em qualquer outro lugar. Valores são ensinados em casa por você todos os dias. E você ensina muito mais pelo exemplo do que pela palavra. Então, seja o exemplo que você quer que seu filho siga. Seja honesta, seja respeitosa, seja grata, seja responsável, porque seu filho está te observando o tempo todo, está aprendendo com você o tempo todo. Agora eu quero fazer um resumo de tudo que a gente conversou até agora, porque eu sei que foi muita informação. O erro que quebra o respeito do seu filho é a inconsistência. É quando você fala uma coisa e faz outra, é quando você estabelece regras, mas não sustenta, é quando você ameaça com consequências, mas não cumpre. Isso confunde a criança, isso a deixa insegura, e isso ensina que ela não precisa te respeitar, porque suas palavras não têm valor. A solução é ser consistente, é estabelecer regras claras, consequências proporcionais e sustentar isso sempre, sem exceção. É ser firme, mas amorosa. É colocar limites, mas com respeito. É preparar seu filho para o mundo real, ensinando que nem tudo é permitido, que nem sempre ele pode ter o que quer, que existem regras e consequências. E lembra, os primeiros anos de vida são cruciais. É ali que se forma o cérebro, é ali que se estabelecem os padrões de comportamento, é ali que se constrói a base da personalidade. Então, se seu filho ainda é pequeno, aproveita, faz certo desde o início. E se seu filho já é maior e você percebe que errou, não desiste. Começa a mudar hoje. Nunca é tarde para fazer diferente, nunca é tarde para recuperar o respeito, nunca é tarde para construir uma relação saudável com o seu filho. Agora, eu quero deixar uma última mensagem para você. Ser mãe, ser pai, é a tarefa mais importante, mais difícil da sua vida. Você vai errar, você vai se sentir perdida, você vai ter dias em que vai achar que não está dando conta, e tudo bem, isso é normal, isso é humano. O importante é não desistir, é continuar tentando, é buscar fazer o melhor que você pode. E lembra, você não precisa ser perfeita, você precisa ser real, ser presente, ser firme, ser amorosa. E você é capaz disso, eu acredito em você. Então, respira fundo, levanta a cabeça e vai lá fazer a diferença na vida do seu filho. Porque ele precisa de você. Ele precisa de uma mãe forte, de uma mãe que coloca limites, que ensina, que prepara. E essa mãe é você. Você tem tudo o que precisa para fazer isso. Você só precisa acreditar em você mesma e agir. E se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero te parabenizar, porque isso mostra que você se importa,
que você quer fazer melhor, que você está disposta a mudar. E isso já é meio caminho andado. Agora é só colocar em prática tudo o que você aprendeu aqui. E se você tiver dúvidas, se você precisar de mais orientações, continua acompanhando o canal, continua assistindo os vídeos e deixa seus comentários, suas perguntas. Eu estou aqui para te ajudar, para te apoiar, para caminhar junto com você nessa jornada de criar filhos mais saudáveis e mais respeitosos. Então é isso, minha querida. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que esse conteúdo tenha sido útil, que tenha tocado você e que tenha te feito refletir. E lembra, você não está sozinha. A gente está junto nessa. Um beijo grande no seu coração. E até o próximo vídeo.